Lá. Sabe quando a gente lê uma frase e fica meio na dúvida? Parece que falta algo ou tem uma informação que não se encaixa direito? Muitas vezes, o segredo para entender isso está em saber o que completa o verbo e o que só dá um detalhe a mais. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. A diferença entre complementos verbais e adjuntos adverbiais aqui no português. Vamos usar um material bem focado nisso para tentar deixar tudo mais claro. E pode parecer só detalhe de gramática, mas, nossa, faz uma diferença enorme. Não só para a prova, mas para escrever bem, né? Deixar o texto coeso, claro, tipo o que pedem na redação do Enem. Ok, então vamos lá desmembrar isso. O nosso objetivo aqui é simples, entender o que separa o termo que é essencial para o verbo daquele que é só um acessório, uma circunstância. Para a gente começar do começo mesmo, estamos falando do período simples, né? O que define ele, exatamente? Exato. O período simples é a nossa unidade básica. É uma frase com sentido completo, girando em torno de um único verbo, ou uma locução verbal. Só um núcleo verbal. E dentro dele a gente tem papéis diferentes para os termos. Tem os essenciais, sujeito e predicado. Sem eles, não tem oração, basicamente. Aí entram os termos integrantes, que são os complementos verbais, o objeto direto, o objeto indireto e o complemento nominal. São integrantes porque eles meio que se grudam no verbo ou no nome para completar um sentido que ficaria faltando, sabe? E por fim os acessórios, adjunta adverbial, adjunta adnominal, aposto. Esses adicionam informações, circunstâncias, características, mas se a gente tirar, a estrutura principal da frase continua de pé. A grande questão, que confunde muita gente e que a gente quer clarear, é justamente essa. Quando um termo está completando o verbo e quando ele está só modificando, adicionando uma informação extra. Entendi. Então vamos focar primeiro nesses integrantes, os complementos verbais, porque eles são tão indispensáveis assim. Eles são indispensáveis porque alguns verbos que a gente chama de transitivos, eles não se bastam. A ideia que eles expressam precisa de um alvo, de um algo a mais para fazer sentido completo. O complemento verbal é justamente essa peça que falta. Se você tirar, a frase fica capenga ou o sentido muda totalmente. E aí a gente tem dois tipos principais, o objeto direto, o OD, e o objeto indireto, o OI. O objeto direto, o OD, é o que completa um verbo transitivo direto, o VTD, sem precisar de uma preposição obrigatória ligando os dois. Para achar ele, a gente pergunta para o verbo o que ou quem. Direto. Por exemplo, no material tem lá, comprei um carro novo. Pergunta, comprei o quê? Resposta, um carro novo. Esse é o OD. Simples assim, né? Isso. Outro. Encontrei meu amigo. Encontrei quem? Meu amigo. OD, de novo. E esse OD pode ser um substantivo, claro, como carro ou amigo. Mas pode ser um pronome também, tipo convidei as. Esse as é o OD. Está no lugar de elas. Ah, como se fosse convidei elas, mas na forma culta. Exatamente. E pode ser até uma oração inteira. Percebi que eles estavam cansados. O que eu percebi? Que eles estavam cansados. Tudo isso é o AD. O ponto-chave é, ele se liga ao verbo sem preposição obrigatória. Certo, o direto vai direto no verbo. E o indireto, o OI, a diferença está na preposição. Essa é a palavra mágica pro OI. Ele completa um verbo transitivo indireto, VTI, e ele sempre vem com uma preposição que o verbo exige. As perguntas mudam também, por causa da preposição. De que, a quem, em que, com quem, para quem, depende do verbo. Por exemplo, precisamos de ajuda. O verbo precisar pede a preposição de. Precisamos de quê? Resposta, de ajuda. Esse é o OI. Faz sentido? O verbo pede a preposição. Isso. Outro exemplo. Obedeceu-lhe. Na norma padrão, obedecer pede a. O lhe aqui já carrega essa preposição embutida. Significa a ele ou a ela. Obedeceu a quem? Lhe, OI. E também pode ser uma oração, como antes. Convenceu-me de que era o melhor. Convenceu-me de que era o melhor. Novamente, a preposição de é exigida pelo verbo convencer nesse sentido.
E tem aqueles verbos que pedem os dois, né? Precisam de uma resposta para o o quê e outra para o a quem, por exemplo. Sim, os famosos bitransitivos, ou VTDIs, verbo transitivo direto e indireto. Eles precisam dos dois complementos, um OD sem preposição e um OI com preposição. O exemplo clássico: entreguei o presente OD ao aniversariante OI. Entregou o quê? O presente. A quem? Ao aniversariante. Os dois são necessários para o sentido completo do entregar. Entendi. Outro. O professor informou a nota OD aos alunos OI. Informou o quê? A nota. A quem? Aos alunos. Perfeito. Agora, aquela questão do pronome lhe que você citou. O material traz abraçou-lhe, mas lhe não é sempre OI. Como ele vira OD aí? Isso confunde um pouco. É uma ótima pergunta e parece uma quebra de regra, né? Mas é uma daquelas exceções que confirmam, que mostram a flexibilidade da língua. O verbo abraçar, normalmente, é VTD. A gente abraça alguém. Nesse caso específico, abraçou-lhe afetuosamente, o lhe está fazendo o papel de OD, substituindo algo como o filho, a amiga. É como se fosse abraçou o filho. Ah, então é um uso mais específico, talvez literário. Exatamente. Não é o uso mais comum no dia a dia, mas acontece. Mostra que a função sintática, nesse caso de objeto direto, pode se sobrepor à forma mais usual do pronome. É bom saber que existe. E só para não deixar ponta solta com termos que usam preposição, rapidinho. O complemento nominal. Ele também completa um sentido e usa a preposição. Mas atenção, ele completa um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, não um verbo. Ah, boa diferença. Sim. Em tenho necessidade de atenção, o de atenção não completa o verbo ter. Completa o substantivo necessidade. É necessidade de algo. Isso é complemento nominal, não objeto indireto. Perfeito, essa distinção é importante. Ok, então clareamos os complementos, a turma do essencial. Agora vamos para os outros, aqueles que dão o tempero, o contexto. Os adjuntos adverbiais. Como eles funcionam? Isso agora a gente entra nos acessórios. Os adjuntos adverbiais são termos que modificam o verbo, principalmente, mas também podem modificar um adjetivo ou até outro advérbio. E eles fazem isso adicionando uma ideia de circunstância. Circunstância tipo onde, quando, como? Exatamente. Lugar, tempo, modo, causa, intensidade, finalidade. Uma infinidade de circunstâncias. Eles dão detalhes sobre a ação verbal. E a característica fundamental deles, o que os diferencia dos complementos, é que eles não são exigidos pelo verbo para a frase ter um sentido básico. Ah, então eles podem ser retirados sem quebrar a frase. Isso. Essa é a prova de fogo. A frase pode ficar menos informativa, menos detalhada, mas ela continua gramaticalmente correta e com seu sentido essencial preservado. Pega o exemplo. As crianças brincaram no parque ontem à tarde. Se a gente tirar no parque, lugar, e ontem à tarde, tempo, sobra, as crianças brincaram. A frase continua perfeita. Perdeu os detalhes, mas a ação está lá, compreensível. Isso mostra que eram adjuntos. Entendi. É como se fossem os enfeites da árvore de Natal. A árvore continua sendo árvore sem eles, mas eles dão a graça, né? Dão a cor, o contexto. Ótima analogia, é isso mesmo. E a variedade de enfeites é enorme. O material lista vários tipos, né? A gente pode agrupar. Tem os mais comuns. Lugar, morei ali. Onde? Tempo, chegaremos amanhã. À noite estudo mais tranquilamente. Quando? Tranquilo. Modo, intensidade. Sim, modo. Ele agiu impulsivamente. Como? Intensidade. Gosto muito de você. Quanto? E aí vem outros que indicam relações mais específicas. Causa. Não veio por causa do trânsito. Por quê? Finalidade. Estudamos para o exame. Para quê? Meio, companhia. Isso. Meio. Fomos de carro. De que jeito? Companhia. Viajei com minha família. Com quem? Instrumento. Abriu a porta com a chave. Usando o quê? Negação, afirmação, dúvida. Jamais faria isso. Realmente foi bom. Quiçá ele venha. Assunto.
falamos sobre futebol. Nossa, é bastante coisa mesmo. É sim, e eles podem aparecer de várias formas. Pode ser um advérbio sozinho, hoje, bem. Pode ser uma locução adverbial, que são duas ou mais palavras com valor de advérbio. Com certeza, às pressas, de repente. Ah, tipo, em breve, às vezes. Exatamente. E pode ser até uma oração inteira, que a gente chama de oração subordinada adverbial. Fiquei em casa porque choveu. Essa oração inteira indica a causa. E, só para reforçar a diferença com outros termos acessórios, o adjunto adnominal, ele gruda no substantivo, dando característica. A casa amarela. A e amarela são adjuntos adnominais de casa. E o aposto, ele explica ou resume um termo anterior. Ana, a diretora, chegou. A diretora é o aposto que explica quem é Ana. O adjunto adverbial foca mais na circunstância da ação verbal. Ok, a teoria tá clara. Complemento essencial, adjunto acessório. Mas e na prática? Aquele momento que aparece um verbo, uma preposição e um termo depois. Como em necessito de apoio versus vim de Recife. Os dois têm preposição de. Como a gente sabe qual é objeto indireto e qual é adjunto adverbial? É aí que o bicho pega, né? Sem dúvida. Esse é o ponto crucial onde a confusão mais acontece. Porque visualmente podem parecer iguais. Verbo plus preposição plus termo. Mas aquele teste da remoção que a gente mencionou, ele é a chave aqui. Ele explora justamente essa diferença entre ser essencial, integrante, e ser acessório. Explica de novo como funciona esse teste. Claro. Você pega a frase e tenta tirar mentalmente aquele termo que vem depois da preposição. Aí observa o que acontece com o verbo. Se o verbo ficar pedindo aquela informação de volta, se a frase soar incompleta, estranha sem ela, é porque aquele termo era essencial para o sentido do verbo. Era um objeto indireto. Ah, Pega um exemplo. Eu preciso de ajuda. Tira de ajuda. Fica, eu preciso. A pergunta vem na hora. Precisa de quê? O verbo precisar ficou sem sentido completo. Então, de ajuda é OI, essencial. entendi. A frase fica manca sem ele. Exato. Agora outro caso. Minha tia veio de avião. Tira de avião. Fica, minha tia veio. A frase está perfeita. Continua com sentido completo. Sim, a informação de como ela veio é um detalhe. Isso, um detalhe de circunstância, no caso, meio de transporte. Então, de avião era um termo acessório, um adjunto adverbial de meio. Viu a diferença? A remoção revela a função. Nossa, esse teste é bom mesmo, bem prático, facilita bastante. Mas tem uns verbos que são meio traiçoeiros, né? Aqueles que mudam o que eles pedem dependendo do significado que a gente quer dar. Os tais verbos camaleões. Ah, sim. Os verbos de regência múltipla. Esses pedem atenção redobrada, porque a mesma palavra pode funcionar de jeitos diferentes. A regência é justamente essa relação que o verbo estabelece, se ele pede ou não preposição e qual preposição ele pede. O material traz uns exemplos ótimos. Assistir. Se for no sentido de ajudar, prestar assistência, ele é VTD, sem preposição. O médico assistiu o paciente. Direto. Direto. Mas se for no sentido de ver, presenciar, aí ele é VTI e pede a preposição a. Assistimos ao filme. Clássico exemplo de prova esse. Com certeza. Outro. Aspirar. Se for respirar, sugar, é VTD. A menina aspirou o perfume das flores, sem preposição. Certo. Mas se for desejar, almejar, aí é VTI com a. A menina aspirava a vaga na universidade, com preposição. Muda completamente o sentido e a estrutura. Totalmente. Chamar. Se for convocar, é VTD. A diretoria chamou os pais para a reunião. Mas se for no sentido de dar nome, apelidar, pode ter VTD mais predicativo, chamaram um menino gênio. Ou até VTI com a mais predicativo, chamaram ao menino gênio. É mais complexo. Implicar. No sentido de acarretar, ter como consequência, super comum em textos formais, ele é VTD. A sua ausência implicará sérios problemas. Sem preposição.
Muita gente erra aqui e coloca em. Verdade. Implicar em é bem comum na fala, mas está errado na norma culta, né? Exatamente. E tem o implicar no sentido de ter implicância, ter birra. Aí sim é VTI com a preposição com. O chefe implica com aquele funcionário. Entendi as duas caras do implicar. E o visar? Visar, se for mirar com arma ou pôr o visto em documento, é VTD. O atirador visou o alvo. O gerente visou o cheque. Sem preposição. Sim, mas se for no sentido de ter como objetivo almejar, aí é VTI com A. Os estudantes visam a aprovação no vestibular. Uau! Realmente, o contexto e o significado mandam muito nesses casos. Não tem como decorar uma regra única para eles, tem que analisar caso a caso. E pensar nisso tudo leva a gente para outra questão. Tá, entender isso ajuda na prova, evita erro de gramática, mas qual o impacto real disso na nossa comunicação, no dia a dia, ou quando a gente precisa escrever um texto mais sério, mais argumentativo? O impacto é enorme de verdade. Primeiro, na clareza e na precisão. Usar a regência certa, saber se aquele termo com preposição é um complemento ou um adjunto, evita ambiguidades. Torna a sua comunicação muito mais eficaz. Pensa na redação do Enem, por exemplo. Isso está ligado diretamente às competências que avaliam a estrutura do texto, a coesão, a coerência e o domínio da norma culta. Uma escorregada na regência ou confundir um OI com um adjunto pode deixar seu argumento confuso, fraco. Faz todo sentido. Competências 3, 4 e 1 do Enem na veia. Exatamente. E segundo, dominar isso te dá mais recurso expressivo. Você consegue construir frases mais elaboradas, variar a estrutura, usar pronomes de forma correta, articular ideias complexas com mais segurança. Mostra que você tem um domínio maior da língua. Ou seja, não é só preciosismo gramatical. É ferramenta para se comunicar melhor, para ser mais persuasivo até. E imagino que o caminho para dominar isso seja praticar, né? Analisar frases, ficar de olho nesses verbos danados. E olha, falando em praticar e se preparar de verdade, para quem está nessa pegada de estudo intenso, precisando fixar conteúdos como este, com muita questão para treinar, vale a pena dar uma conferida. Se você é estudante e quer turbinar sua preparação, entra agora em medicoub.com.br ou então baixa o app. Lá tem, o maior banco de questões do Brasil. Sério, prova antiga de tudo quanto é faculdade e concurso, sabe? E o legal é que tem questão comentada, para você entender por que acertou ou errou, tem resumo prático, aula completa e até flashcard pronto para revisar rapidinho em qualquer lugar. Fica a dica aí para quem tá na luta. Com certeza. Essa prática direcionada é fundamental. Não basta só ler a teoria. Tem que colocar a mão na massa, resolver exercícios que tenham a ver com o que vai cair na prova, ver onde errou, entender o comentário. É esse processo que realmente fixa o aprendizado e dá confiança pra gente na hora H. Bom, acho que conseguimos mergulhar fundo hoje, hein? Deu para ver bem a diferença entre os complementos verbais, que são essenciais, e os adjuntos adverbiais, que são os acessórios, as circunstâncias. Vimos que aquele teste da remoção é uma mão na roda para distinguir os termos com preposição. E ficou claro que precisamos ter atenção redobrada com os verbos que mudam de regência. No fim das contas, é entender o que completa e o que só enfeita, para poder usar cada peça do jeito certo, né? Para a comunicação ficar clara e eficaz. Exato. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Já que a gente viu como uma escolha que parece pequena usar um complemento ou um adjunto, a regência de um verbo pode alterar a precisão, o foco de uma frase, como será que a gente pode usar essas ferramentas sintáticas de forma consciente para deixar um argumento mais forte, mais convincente num texto dissertativo ou argumentativo, por exemplo? Será que a gramática não é também uma ferramenta de retórica? Fica aí para pensar. Excelente ponto. Como a forma que a gente escolhe para dizer algo pode impactar a força da mensagem. Muito bom. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje sobre complementos verbais e adjuntos adverbiais.